Habemus Papa, né? Foi aí o grande assunto de ontem, e acho interessante a gente trazer aqui também, porque, de novo, né? Não nos importa muito a questão sobre quem é o Papa, etc., e a questão da Igreja Católica. O Papa, ele sempre é importante dizer que ele é um chefe de Estado, né? Então, ele atua muitas vezes de questões diplomáticas, ele atua como um chefe de Estado, tem voz na ONU. Então, isso que é muito importante, saber qual a linha dele, para onde ele vai. Então, coisas importantes que ele fez, que ele já sinalizou e que eu acho que a gente pode considerar avanço. Primeiro, a mídia tem batido, tem falado que ele é estadunidense. Quando eu vi isso, eu falei, desgraça. Não é possível que Trump ganhou essa e que impôs um papa estadunidense, porque a gente tinha o grande conflito no conclave, que eram os seguidores de Francisco e, digamos que a Opus Dei, patrocinada aí pelos Estados Unidos, tentando, né, levar aí um lobby fortíssimo para aprovar um papa reacionário, um papa de direita, etc. Não venceram. Então, esse papa, apesar de estar sendo nomeado como estadunidense, ele é muito mais peruano. Então, é um papa latino-americano. Seguimos na linha latino-americanista. Isso é muito bom. O nosso queridíssimo e amado padre Júlio Lancelotti, ele fez um comentário muito interessante. Ele comentou simplesmente o seguinte: me chama a atenção o sapato do Papa. O que isso quer dizer? Este Papa, o Leão XIV, ele não calçava um sapato de grife, né, Prada, no caso. É um sapato comum, um sapato desgastado, meio velho, né? Isso significa, qual é a simbologia do sapato do Papa? É Papa americano. A Sofia Paixão mandou aqui, né? Papa americano, muito bom. É o Papa Pan-Americano. Ela tá cantando a musiquinha, eu acho. Ah, tem uma música? Tem Pan-Americano dela. Ela falou Papá-Americano. Gente, isso eu sou muito... Tá vendo, gente? Sem noção. Não conheço. Não, Jorge, aqui eu perco todos os memes destas lives. Bom, enfim, voltemos. A questão do sapato do Papa significa, então, que ele é uma pessoa mais próxima dos pobres. Isso é muito importante, né? Uma igreja dos pobres, é uma igreja que segue o legado de Francisco. Então, a gente tinha essa grande questão, se seria o legado de Francisco ou esse lobby estadunidense pró-Trump. Nesse sentido, é ótimo, excelente o que nós temos. A escolha do nome dele também pode sinalizar esse sentido, né, de uma igreja acolhedora e da busca por paz. Ele fala disso, né, de uma igreja pacifista. Ele vem trazendo justamente a questão do fim das guerras. Isso também vai ser importante, trabalhar aí pelo fim da guerra na Ucrânia, trabalhar aí pela questão da Palestina. Lembremos que Francisco ligou todos os dias, né, para a Palestina, todos os dias ele ligou para a comunidade cristã na Palestina para saber como é que estavam. E aí a questão não é que ele queria saber apenas dos cristãos, né? Ele queria saber do povo palestino, e aí ele fez esse gesto muito eloquente, muito significativo. Nesse sentido, é positivo. Agora, o que chama a atenção negativamente, vamos dizer assim, ele é da ordem agostiniana, esse Papa Leão XIV. E isso é uma questão complexa se a gente pensar que um dos pontos mais criticados e criticáveis, né, do legado de Francisco é que ele até tentou, mas ele não avançou, não conseguiu colocar que fosse um modelo, né, um padrão contra abusos, um protocolo efetivo e eficaz contra os abusos cometidos por clérigos, por padres e outras figuras da Igreja Católica contra crianças, jovens e etc. Então, a questão dos abusos da Igreja, essas questões ficaram num limbo. E o Papa Leão XIV ele vem com esse histórico de acobertamento dos crimes sexuais da Igreja. Não que ele tenha cometido, mas ele acobertou o acontecido. Isso no Peru e isso também quando ele... Enfim, principalmente no Peru, né? Mas a ordem agostiniana ela é acusada em outros níveis também desse acobertamento. E algo que é preocupante é que, assim, apesar de ser esse Papa
mais ligado a essas questões, ou seja, nesse legado de Francisco, pela questão da opção pelos pobres e tal, mas ele não vamos chamar de progressistas, né? A gente sempre tem que fazer essa diferenciação entre o que é liberal, o que é conservador, porque esse termo foi desvirtuado. Então, ele é um papa conservador, em qual sentido? Ele não é progressista, ele é fundamentalista na questão da moral da igreja, ou seja, ele é contra a participação de mulheres, ele é contra, ao que tudo indica, ele vai frear esse avanço dentro da questão dos homossexuais na Igreja Católica, né, da comunidade LGBTQIAP+. Então, nesse sentido, a gente não deve esperar novidades, a gente não deve esperar avanço e talvez até retrocesso, porque existem movimentos dentro da Igreja Católica, sobretudo em África, onde se vê um clero muito conservador, muito dogmático. A gente pode imaginar que esse movimento vai ser fortalecido e não subvertido, como propunha Francisco, em certos temas. Então, a Igreja Católica é absurdamente, absolutamente conservadora, porque assim é, né? Estamos falando do Vaticano, tradicionalista, etc. Mas Francisco avançou um pouquinho, então talvez esse avanço a gente perca com Leão XIV. E a gente estaremos atentos, claro, a esse debate pelo viés político, é óbvio, né? Porque dentro da questão doutrinária da igreja, isso é uma questão dos fiéis que não nos compete, mas a questão política, sim, é algo que nos toca.